Seja muito bem-vindo ao podcast Templo do Saber, esse ambiente que você encontra os mais variados assuntos que sempre elevam o seu nível de conhecimento. Meu nome é Daniel Lazzarini e hoje eu trouxe um assunto um pouco diferente. A gente vai conversar um pouquinho sobre futebol. Eu sei que muita gente gosta de futebol, eu mesmo sou um apaixonado por futebol e eu quero trazer aqui alguns princípios também relacionados a finanças em meio a futebol. Vocês vão ver aqui nos próximos podcasts, a gente vai sempre trazer também alguns assuntos diferentes, não só sobre economia, né, diretamente, mas alguns assuntos diferentes que sejam interesses aí de vocês também, para ficar um podcast bem legal, um podcast bem dinâmico e que vocês possam curtir aí o nosso conteúdo. E falando aí sobre futebol, uma das grandes notícias que saiu nesses últimos dias foi que o Real Madrid contratou, enfim, né? O Real Madrid anunciou a contratação de Mbappé, né? Desde do começo do ano aí já se falava, né, que ele não tinha renovado com o PSG, não tinham falado para onde ele ia ainda, né, tinha toda essa especulação de ele ir para o Real, e agora enfim o Real Madrid anunciou a contratação de Mbappé. E o interessante nisso é que, segundo um site chamado Marketing Esportivo, com essa contratação o Real Madrid tem o quarteto mais valioso da história. Então, se você pegar aí os 4 principais jogadores, os 4 jogadores mais valiosos de qualquer time da história, mesmo corrigido a inflação, não chega ao valor dos 4 jogadores principais do Real Madrid, que são Mbappé, Bellingham, Vini Júnior e Rodrigo. Então, somando o valor de mercado desses 4 jogadores, você vai ter nada mais, nada menos que 3,4 bilhões de reais, ou seja, 3 bilhões e 400 milhões de reais, o valor de mercado somando esses 4 jogadores. E isso supera quartetos incríveis, até formados recentemente, que, na minha opinião, eu achava que valiam até muito mais do que esse que o Real formou, como por exemplo o PSG, que contratou Messi, Neymar, tinha o próprio Mbappé e o Di Maria. E esse quarteto fantástico do PSG é apenas o quarto da história, com 1,7 bilhão, enquanto do Real é praticamente o dobro, né? 3,4 bilhões. Mas o mais interessante disso, que eu parei para analisar, eu parei para ver quanto que o Real pagou por esses jogadores. Só para vocês verem, hoje custam aí, somado esses 4, dá 3,4 bilhões, mas quanto que o Real pagou? O Mbappé, que é o mais valioso dos 4, vale aí mais de 1 bilhão, sozinho ele já vale mais de 1 bilhão, ele veio de graça para o Real Madrid, porque no futebol funciona assim, quando você é contratado por um time, né, você assina um contrato, e aquele contrato tem uma duração, né? Então eu não sei exatamente quanto era o tempo de contrato do Mbappé, mas vamos supor que ele assinou um contrato ali de 3 anos com o PSG. Então, ele vai ficar ali por 3 anos. É claro que quando esse contrato está rescindindo, o time tenta renovar o contrato para continuar contando com aquele jogador. Mas, se aquele jogador não quiser renovar o contrato, né, ele pode assinar de graça com algum outro time, assim que terminar o contrato. É claro que, por exemplo, se é um jogador que não é muito bom, ele pode ficar com medo de não renovar com o time dele e acabar ficando sem emprego, né, sem serviço. Mas, no caso do Mbappé, ele saberia que com certeza iriam ter muitos times interessados nele. É claro que o time que ele está também sempre oferecia ótimas condições, né, para ele renovar, como ótimos salários, como como aconteceu, né, algumas outras vezes que ele renovou e realmente o clube oferecia muitas vantagens para ele. Mas chegou um momento em que ele não quis renovar com o PSG e aconteceu que ele saiu de graça. Então, com o Mbappé, o Real Madrid não gastou nada para comprá-lo. Porém, é claro que o Real vai ter os gastos aí com salário, enfim, para manter o jogador, direito de imagem, enfim. Mas para comprar o Mbappé, o Real Madrid não gastou absolutamente nada. O Bellingham, foi a contratação desses 4, foi o mais caro. O Real já contratou ele mais formado, né? Ele vinha se destacando, né, no Borussia quando o Real contratou ele. E o Real pagou 592 milhões, ou seja, quase aí 600 milhões. Mas ele também já está valendo na casa aí de 1 bilhão, ou seja, já representa aí um lucro para o Real aí de 400 milhões. Agora, Vini Júnior e Rodrigo foram 2 grandes sacadas, né, do Real. O Vini, principalmente, né, que começou ali no Flamengo, o Real veio, buscou ele novinho, como
Aconteceu aqui com o Endrick também recentemente, mas o Vini ficou muito mais barato até, né? O Real Madrid contratou ele por 164 milhões. O Real contratou aqui o Endrick agora há pouco por 400 milhões, ou seja, um valor bem mais alto aí do que o do Vini. E o Vini que o Real pagou 164 já está valendo aí quase 900 milhões. E o Rodrigo, né, jogava no Santos, o Real trouxe também ele bem novinho, comprou ele bem novinho por 86 milhões. E hoje ele está valendo aí quase 550 milhões, ou seja, meio bilhão, né, de reais. O que é interessante é isso, o Real ele sempre pagou muito barato por esses jogadores que valorizam muito. Então, o Real, além de contratar grandes jogadores, o presidente lá, que é o Florentino Pérez, ele sabe fazer excelentes negócios. Ele sabe comprar os ativos certos, né? Então, a gente tem na economia um conceito de ativo e passivo. Ou seja, tudo aquilo que é ativo é algo que eu compro e vai me render dinheiro. Então, por exemplo, você vai comprar um carro. Se você for trabalhar de Uber, por exemplo, o carro é um ativo. Porque você vai comprar aquele carro e vai, de alguma forma, remunerar ele. Você vai estar ganhando o dinheiro dele trabalhando com aquele carro. Mas se você for comprar um carro para passear, você está comprando um passivo. Por quê? Você não vai ganhar dinheiro diretamente com aquele carro. Pelo contrário, você vai só ter gasto com ele. E o Real, quando ele compra jogadores, ele sabe comprar ativos, porque tem muitos jogadores que são passivos. Por exemplo, você comprar um jogador ali que não vai render, que vai ficar no banco de reserva, um jogador que só se machuca, um jogador que com o tempo ele vai perder valor. Enfim, é um passivo, né? Trazendo, claro, uma comparação aqui fictícia, né? Não é um conceito, né? Mas é só uma maneira da gente entender melhor esse assunto entre esse conceito de ativo e passivo e como o Real sabe fazer excelentes investimentos. É claro que ao decorrer do tempo a gente vê muitos investimentos do Real que não deram certo. Por exemplo, o Kaká mesmo foi um grande investimento que o Real fez e lá no Real Madrid não rendeu. O Hazard, que saiu recentemente também, o Real investiu muito alto nele e acabou perdendo. Mas a grande questão você não vai acertar sempre, né? O Warren Buffett, que sempre fala isso, né? A maior fortuna do Warren Buffett não é porque ele sempre acertou, muito pelo contrário, é porque ele teve poucos acertos que se multiplicaram muito. E se a gente pegar nesse caso aí, essas quatro contratações do Real aí, que a gente vê que o Real pagou muito pouco, ainda não renderam, né? Porque o Real não vendeu, mas tem um valor muito alto para o Real Madrid aí. Se ele quiser vender, ele vai desembolsar um grande valor, um grande lucro, só vendendo esses atletas. E sem contar que, além de o valor deles aumentarem, eles também rendem muito ao Real Madrid com títulos, né? Por exemplo, com títulos, com marketing. Se a gente pegar título, por exemplo, recentemente o Real Madrid foi campeão da Champions League mais uma vez, a 15ª Champions. E o prêmio que o Real Madrid levou foi 20 milhões de euros, ou seja, 114 milhões pelo título da Champions League. Mas ao todo, se somar desde da fase de grupos, porque todos os times eles recebem, né, um valor, né, de participação, de vitórias, enfim, quem participou a partir de grupo, quem chegou nas oitavas, quem chegou nas quartas, quem chegou na semi, enfim, cada fase que você avança, cada jogo que você ganha, você vai ganhando ali algum valor. E além disso, tem o prêmio aí de 20 milhões de euros, 114 milhões por ser campeão. Ao todo, o Real Madrid faturou 485 milhões, pela cotação atual ali de quando eu vi a reportagem, que foi recentemente. Então, quase meio bilhão de real só com o título da Champions. Fora o que ganhou nesse tempo aí com ingressos, com vendas de camisetas, de artigos esportivos, né, do clube. Enfim, além desses jogadores valorizarem, eles também dão dinheiro ao clube de outras formas, que é ganhando títulos e que é também ali por meio do marketing do clube. E fazendo uma comparação com investimentos, isso é muito parecido, porque existem duas formas de você ganhar dinheiro com ações. Uma é recebendo dividendos, ou seja, a empresa que você investiu, ela está tendo muitos lucros e ela vai repartir esse lucro com os investidores, né? Com os acionistas, com as pessoas que investiram na empresa. E aí você recebe dividendos, ou seja, uma porcentagem referente ao lucro que a empresa teve. E também você ganha com a valorização da empresa. Então, por exemplo, os dividendos, né, que você recebe quando você investe em ações são, por exemplo, os títulos que o Real ganha com os seus jogadores, são as camisas que o Real vende ali, estampado o nome Mbappé.
são os bonés, enfim, tudo aquilo que o Real vai ganhando ali com aquilo que o atleta pode oferecer para ele. E aí também entra na ação, né? Então você comprou uma ação e ali você recebe dividendos, que é o lucro que aquela empresa está gerando. E você também pode ganhar com a valorização do título. Então, por exemplo, se você comprou um título por R$10 e você vai vender ele por 20, você teve um lucro aí de 100%. E é outra forma que o Real pode lucrar também. Então ele comprou, por exemplo, o Bellingham por quase 600 milhões. Se ele vender por 1 bilhão, ele teve um lucro aí de 400 milhões. Então, essa é outra forma de você ganhar dinheiro com ações, que é a valorização da ação que você comprou. Então, se você comprar ela por 10 e daqui a um tempo ela estiver valendo 20, se você vender aquela ação, você vai ter um lucro aí que você ganhou por ter comprado aquela ação. Então, espero que você tenha entendido um pouquinho desse conceito aí de investimento. Eu trouxe essa informação, né, do Real e trouxe também para um contexto prático aí, como você pode aprender com essa administração do Real, que compra ativos, que sabe também escolher bem na hora de investir, de comprar seus jogadores, para que além de ganhar com a valorização, né, desse atleta, enfim, dele fazer um bom futebol, dele melhorar ali o seu profissional, né, para que o Real possa vender ele mais caro do que comprou. Além disso, o Real também ganha, entre aspas, dividendos, né, que são os resultados que aqueles atletas dão para o time. Beleza? Espero que você tenha gostado desse podcast. Compartilhe para aquele seu amigo lá também que gosta de futebol, que gosta de ganhar dinheiro. E até o próximo podcast. Um abraço.